Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula sobre hereditariedade. Nessa aula a gente vai tentar estudar um pouquinho como que os trabalhos de Gregor Mendel, que viveu no século XIX, no que chamamos hoje de República Tcheca, contribuiu para o nosso entendimento do que é hereditariedade e do que é genética. Hoje, ao falarmos de genética, não tem como a gente não se lembrar da molécula de DNA e de como os genes atuam nesse processo. No entanto, Mendel não sabia nada sobre DNA nem genes e mesmo assim ele conseguiu explicar quais são os princípios que regem esses mecanismos de hereditariedade. Com o passar do tempo, a gente já está quase 200 anos do que ele descreveu, a gente hoje não tem como explicar os mecanismos sem misturar os conceitos. Então, é muito provável que durante a aula eu utilize termos mais recentes para explicar como que entendemos hoje os mecanismos de hereditariedade. O que é importante saber? Que Mendel estudou muito ervilhas, né? As ervilhas são plantas que produzem flores, que são os órgãos de reprodução delas. Dentro da flor tem lá um ovário que, quando é fecundado, ele vai dar origem ao fruto, que é a vagem. E dentro do fruto vão estar as sementes. Então, eu tenho aqui, olha, uma vagem e que tem várias sementes. Eu posso ter diferentes tipos de ervilhas. Ervilhas que são assim, enrugadas, ou chamadas também de rugosas, ou ervilhas do tipo lisa. Dentro de cada ervilha tem um embrião, que se eu colocar num ambiente úmido, com bastante umidade, ele pode vir a germinar, ele começa a crescer e a se desenvolver. O que Mendel fazia? Mendel conhecia muito bem a morfologia dessas plantas. Então, ele sabia que essa parte aqui seria a parte feminina, também chamada de gineceu ou estigma, e essa parte que é mais numerosa é a parte masculina, também chamada de estame ou androceu. Cada estame é formado por uma antera, onde é produzido o grão de pólen, e um filete que se comunica à planta. O que ele fazia? Ele pegava algumas plantas de interesse e cortava a parte masculina, ele removia as anteras, deixando apenas a parte feminina. Então, eu tenho uma flor aqui que fica só com a parte feminina. Ele vinha numa outra planta, que seria a doadora de grãos de pólen, com um pincel, ele recolhia o grão de pólen aqui e transferia para esta flor que tinha só a parte feminina. Depois da polinização, esse ovário ele acaba dando origem a um fruto, que é a vagem. Dentro da vagem formam-se várias sementes. Cada semente carrega dentro de si um embrião que daria origem às novas plantas. Esse processo era bastante vantajoso porque as sementes eram produzidas em semanas e rapidamente cada uma das sementes produzia novos indivíduos. Então, o ciclo reprodutivo das ervilhas era muito vantajoso para o estudo da hereditariedade. Além disso, outras características chamaram a atenção para a escolha desse material. Então, Mendel, quando ele olhava a planta, ele conseguia diferenciar muito bem as características. Então, a forma da semente ou era lisa, ou era rugosa, ou ondulada. A cor da semente era amarela ou verde. A cor da flor era rosa ou branca. A forma da vagem, inflada ou constricta. A cor da vagem podia ser verde ou amarela. A posição da flor poderia ser assim, olha, do lado do caule ou na extremidade, ou ainda a planta poderia ser alta ou baixa. Então, quando ele observava as características, ele conseguia identificar muito bem qual que era a característica que estava sendo transmitida ao longo das gerações. Então, o que ele fazia? Ele pegava lá uma planta que tinha característica interessante para ele, por exemplo, essa planta que produzia semente rugosa, tirava o grão de pólen com um pincel. Numa outra planta, que produzia sempre semente lisa, ele tirava a parte masculina, mantinha o ovário e transferia o grão de pólen para cá. Essa planta,
acabaria produzindo vários frutos com várias sementes. Cada semente iria produzir um indivíduo. E essas plantas que cruzavam entre si acabavam produzindo novas vagens com novos descendentes. E aqui ele conseguia verificar o número de indivíduos que tinha sementes lisas e quantos tinham sementes enrugadas. Como que os experimentos de Mendel ajudaram a gente a entender os mecanismos de hereditariedade? A primeira coisa a entender é que ele queria ter certeza das características que ele estava estudando. Então ele sempre começava com plantas resultantes de autopolinização. Auto significa próprio, assim como autoestima ou autótrofo, ou seja, as plantas se autofecundavam. O grão de pólen dela era utilizado para fecundar ela mesma. A mesma coisa acontecia com plantas rosas e com plantas de flores brancas. Nesse processo, sempre eram produzidos descendentes com a mesma característica. Ele chamou então esses indivíduos de indivíduos puros. Os indivíduos puros foram então submetidos à polinização cruzada. O que isso significa? Que pólen de flores rosa fecundaram ovários de flores brancas e grãos de pólen de flor branca fecundaram ovários de flor rosa. Desse cruzamento ou desses cruzamentos sempre surgiam apenas plantas com flores cor-de-rosa, que ele chamou de geração F1. Essas plantas de flores cor-de-rosa, elas sofreram autopolinização ou polinização cruzada, ou seja, elas cruzavam com elas mesmas ou entre si. Desses cruzamentos, sempre se obtinha esse resultado, que ele chamou de geração F2. 75% dos descendentes tinham flor cor-de-rosa, e 25% dos descendentes tinham flor branca. A cor cor-de-rosa ele chamou de característica dominante. Por quê? De alguma maneira, essa característica branca ela estava escondida na geração F1. E aí, na geração F2, por algum motivo, ela conseguiu se manifestar. E a cor branca ele chamou de característica recessiva. Além disso, ele chamou esses indivíduos de F1 de indivíduos híbridos. Híbrido significa misturado. Então, é possível que nos indivíduos puros não houvesse mistura de informações. Nos indivíduos híbridos houvesse uma mistura, que quando cruzados entre si, pudessem manifestar de novo a característica recessiva. Ele chamou esses fatores, que poderiam causar a transferência de informações de fatores hereditários. Hoje nós chamamos esses fatores hereditários de genes. E ele dizia ainda que os fatores hereditários durante o processo reprodutivo, eles sofriam segregação independente, ou seja, eles se separavam, eles se separam. Sofrem separação. Segregar significa separar, isolar. Então, os genes que causariam ou que possibilitariam a manifestação das características, durante a reprodução, eles se separam. E aí, na descendência, eles se combinam de maneira aleatória. Hoje nós sabemos que os genes eles são responsáveis pelas características dominante e recessiva. A característica dominante a gente sempre vai representar por uma letra maiúscula. E a característica recessiva sempre por uma letra minúscula. Como assim? Então eu poderia dizer que nos indivíduos puros, os fatores hereditários ou os genes, eles eram puros, eles eram iguais. O dominante, a gente sempre vai representar por letra maiúscula, por exemplo, azão. Então, esses indivíduos, eles eram azão. Os indivíduos com a característica recessiva eram representados por genes recessivos, azinho.
Na hora que esse indivíduo passa a característica para sua descendência, ele sempre vai passar apenas um, porque eles se separam. Hoje nós sabemos que o que se separa são os genes, né? Os genes eles vão se separando para formar os gametas. Na hora que ocorre o cruzamento, esse fator ele se junta com o outro para formar indivíduos do tipo azão-azinho, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho. Na hora do cruzamento, eu posso formar aqui indivíduos do tipo azão-azão e azão-azinho e indivíduos do tipo azinho-azinho. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Em outras palavras, o que eu poderia dizer? Primeira coisa, ter flor rosa é uma característica dominante. Então, ele é determinado por um fator dominante. Basta a presença de um para já ter a flor rosa. Então, o indivíduo pode ser azão-azão ou azão-azinho. O indivíduo de flor branca tem uma característica recessiva. Por isso, ele só pode se manifestar pela presença de 2 genes recessivos. No experimento de Mendel, o que ele fez? Primeiro, ele garantiu sempre a existência de indivíduos puros, que ele chamou de geração P. Azão-azão seria uma planta com flor rosa, azinho-azinho seria uma planta com flor branca. Na hora da reprodução, esses fatores ou esses genes se segregam independentemente, significa que eles se separam. Então, esse indivíduo, quando ele for se reproduzir, ele vai passar apenas o fator ou o gene azão. E esse indivíduo, quando ele se reproduzir, vai passar apenas o fator ou o gene azinho. Imagine que aqui seja o grão de pólen e esse seja o óvulo, que está lá dentro do ovário. Quando o grão de pólen encontra o óvulo, eles se juntam e formam indivíduos do tipo azão-azinho. Desse cruzamento, todos os descendentes serão do tipo azão-azinho, e eu chamo essa geração de geração F1. Imagine agora que eu pegue 2 indivíduos azão-azinho dessa geração, ou seja, eu pegue F1 e cruze com F1, ou seja, azão-azinho cruzando com azão-azinho. Essa planta pode produzir 2 tipos de grãos de pólen, um que carrega o gene azão e outro tipo que carrega o gene azinho. Esta flor produz 2 tipos de óvulo, alguns óvulos com o gene azão e outros óvulos com o gene azinho. Na hora da polinização, podem acontecer aqui 4 coisas. A primeira delas, deixa eu mostrar em vermelho, esse azão se juntar com o azão, né? Aí formar azão-azão, uma planta de flor rosa. Pode acontecer deste azão se juntar com este azinho e produzir azão-azinho, uma planta de flor rosa. Pode acontecer ainda deste óvulo, né, desse óvulo azinho se juntar com esse grão de pólen azão e formar azão-azinho, que também é uma planta de flor rosa. Ou ainda o azinho-azinho se juntar com o azinho-azinho e produzir uma planta de flor branca. O que aconteceu aqui, então? Eu tenho de quatro tipos de descendentes possíveis, eu tenho 3/4 que apresentam flor rosa e 1/4 que apresenta flor branca, ou seja, 75% de plantas com a característica dominante e 25% de plantas com a característica recessiva. Uma outra questão que o Mendel foi muito importante foi desenvolver esses cruzamentos testes, saber se os indivíduos são puros ou híbridos. Sabemos hoje que plantas com semente amarela são determinadas por característica dominante. Então, para ter semente amarela, a planta pode ser azão-azão ou azão-azinho. E para a planta ter semente verde, eu tenho um gene recessivo, então azinho-azinho. Qual
Considerando isso, o que ele fazia para determinar se os indivíduos eram puros ou híbridos? Ele sempre cruzava com indivíduos com característica recessiva, ou seja, pegava sementes de cor amarela e cruzava com plantas de semente verde. Em alguns cruzamentos, o resultado era de 100% de indivíduos com a característica dominante. Isso significa o quê? Que esse indivíduo aqui era um indivíduo puro, porque desse cruzamento só vai produzir indivíduos do tipo azão-azinho. Essa planta produz sempre fatores com o gene azão, esse aqui sempre com o gene azinho. Na hora do cruzamento, sempre vai produzir um tipo de descendente, azão-azinho. Agora, se por um acaso no cruzamento de uma planta de semente amarela com uma planta de semente verde aparecerem aqui na descendente amarelos e verdes, eu vou ter então esses indivíduos amarelos, azão alguma coisa, e esses indivíduos verdes, azinho, azinho. Como esse indivíduo amarelo ele tem um gene dominante e esse indivíduo verde tem que ser azinho, azinho, para eu produzir um indivíduo azinho, azinho, com certeza tinha um azinho aqui. Então, esse indivíduo é um indivíduo híbrido, que produzia dois tipos de gametas, azão e azinho, e aqui apenas um tipo. Na hora do cruzamento, eu poderia ter dois tipos de descendentes, ou seja, metade carregando o gene azão e o azinho, e a outra metade carregando os genes azinho e azinho. Daí ter uma descendência com sementes amarelas e verdes. Pensando na espécie humana, a gente pode ilustrar com uma característica bastante simples, na verdade simplificada. Imagine que eu entenda que, para ter olhos escuros, eu dependa da presença de genes dominantes. Então, o indivíduo pode ser azão-azão ou azão-azinho. E para ter olhos claros, eu preciso do gene recessivo, portanto, azinho-azinho. Imagina que aqui eu tenho o cruzamento entre uma moça, azão-azão, que tem olhos escuros, e um rapaz que tem azinho-azinho, portanto, olhos claros. Quando eles cruzarem, o que vai acontecer? Esta moça, ela vai produzir... Opa, aqui já estava o parental. Esta moça vai produzir óvulos que carregam o gene azão. Lembra? Porque o gene olfator segrega-se independentemente, então ele se separa. E esse moço, quando produzir espermatozoides, vai produzir espermatozoides do tipo azinho. Quando eles se reproduzirem e ocorrer a fecundação, esse óvulo, ao se juntar com esse espermatozoide, vai produzir indivíduos do tipo azão-azinho. E deste casal não há possibilidade de outra descendência. Então, 100% dos descendentes serão azão-azinho de olhos escuros. Nesse segundo caso, eu tenho também, olha, uma moça azão-azinho de olhos escuros. Esse rapaz, azinho-azinho, de olhos claros. Essa moça agora, ela pode produzir dois tipos de óvulos, metade carregando o gene azão, metade carregando o gene azinho. E este homem pode produzir apenas um tipo de espermatozoide, azinho. Na hora do cruzamento, o que pode acontecer? Pode acontecer deste óvulo se juntar com o espermatozoide azinho e formar azão-azinho. Ou o óvulo se encontrar com o espermatozoide azinho e formar azinho-azinho. Então, esse casal pode ter dois tipos de descendentes. Metade de chance dos descendentes terem olhos escuros, do tipo azão-azão, e metade do tipo azinho-azinho. Portanto, quando a gente pensa em hereditariedade, a gente tem que lembrar que nossos parentais, eles mandam para a gente gametas. Quem são os gametas? São essas células reprodutoras, que no caso da espécie humana são representadas pelo óvulo e espermatozoide. Quando essas células elas são formadas, elas carregam apenas metade das informações dos parentais, porque Mendel entendia que esses fatores se segregavam independentemente, ou seja, eles se separavam. Hoje nós sabemos que o processo que garante a formação de óvulo e espermatozoide é um processo chamado meiose.
e durante a meiose ocorre mesmo a separação dessas características. Portanto, hereditariedade está relacionado diretamente à produção de gametas, ou seja, ao processo de meiose. Espero que você tenha entendido pelo menos uma parte disso e a gente se encontra na escola. Um abraço.